Já vamos então que a proteína é um dos itens mais importantes, principalmente cães são carnívoros oportunistas e gatos são carnívoros obrigatórios. Então é por isso que os gatos têm uma necessidade maior desse nível de proteína. Então nós vemos que em cada uma das categorias, desde uma ração combate até um alimento super premium, cada uma delas vai apresentar um nível de proteína médio. Então, assim, e vai crescendo da categoria combate até a categoria super premium. É uma ordem crescente, certo? Então, eu tenho um menor nível de proteína na combate, depois eu venho com um pouco maior na standard, um pouco maior na premium, um pouco maior ainda na premium especial e por fim a top, que é a super premium, vai ter uma quantidade bem maior de proteína. Além disso, é importante a gente notar que sendo maior a proteína, temos também qualidades diferentes dessa proteína em cada uma dessas categorias. Em uma ração combate, eu tenho uma qualidade de proteína inferior a uma ração standard e assim por diante, tá? Em uma ração combate, eu tenho mais proteínas de origem vegetal ou proteínas de origem animal que sejam mais baratas. Por exemplo, até uma farinha de penas, que ela tem uma qualidade proteica menor, mais baixa do que uma farinha de vísceras, por exemplo, que a gente encontra num alimento super premium. Então, isso faz grande diferença para os animais, já que as proteínas são importantes para a formação de tecidos, músculos, anticorpos e até hormônios. Notem então que nos alimentos combate para cães nós temos entre 17 a 18% de proteína e para gatos nós temos 24 a 25. Sempre para gatos uma maior quantidade de proteína, por aquele motivo que eu expliquei no começo, ok? Então, nesses alimentos, no standard, que é um alimento padrão, intermediário, eu tenho uma quantidade de 18 a 20% de proteína para cães, 25 a 26% de proteínas para gatos. Já no alimento premium, lembra que eu falei que ia subindo? Olha lá, já tenho 20 a 22% na categoria premium para cães e 26 a 32% na categoria premium para gatos. Prêmio especial, eu tenho 22 a 26% para cães e 35 a 36% para gatos. E no alimento super prêmio, eu tenho 26 a 30% nos alimentos para cães e 36 a 40% nos alimentos para gatos. Lembrem-se sempre de destacar que, além dos níveis, quando vocês forem comparar um produto com outro, eles podem falar assim: ah, mas esse produto às vezes tem um ponto de proteína a menos. Porém, foquem nos ingredientes que compõem essa ração. Isso vai ajudar muito, porque não adianta eu ter mais proteína, mas uma qualidade inferior dessa proteína, tá? Então, lembre-se de destacar essa qualidade dos ingredientes que são utilizados também. Agora vamos falar especificamente um pouquinho dessa qualidade das proteínas. Como vocês vão identificar? Eu vou citar agora para vocês que, então, a quantidade os níveis nós já vimos, agora nós vamos falar sobre essa qualidade. Então, nós temos que nenhuma outra categoria, a não ser a Super Premium, vai ter as carnes frescas, que são, vocês podem falar que são carnes selecionadas, carnes nobres, carne de padrão de consumo humano, inclusive, tá? Que vocês vão ver lá no rótulo como também carne mecanicamente separada ou carnes frescas. Vai estar descrito dessa forma. Em outras categorias, até na prêmio especial, nós podemos ver a carne mecanicamente separada também. A diferença entre outros tipos de carne é que ela tem mais gordura. A carne mecanicamente separada, ela tem bastante gordura. Tá? Só para vocês saberem. Então, é uma carne que foi separada do quê? Dos ossos, tá? Então, houve a raspagem e a retirada dessa carne que estava lá. Onde a gente usa essas carnes mecanicamente separadas comumente? Em steaks, em nuggets,
tá? Então, realmente, elas são utilizadas também na alimentação humana. Mas elas, como eu falei, como tem uma quantidade maior de gordura, elas não são tão nobres ainda quanto uma carne fresca que fosse com uma quantidade de gordura menor, tá? Uma carne mais magra. Mas ainda assim tem uma alta digestibilidade e ainda mais alta e melhor, e tem uma alta palatabilidade também, porque na verdade o que dá sabor a esses alimentos realmente é a gordura em si. Então, e nós temos na sequência algumas farinhas também, inclusive a farinha de vísceras, e que são mais utilizadas em alimentos também prêmio especial. Vocês veem farinha de torresmo, que não são carnes, farinhas de carne bovina nem de ave, a farinha de torresmo é uma farinha de origem dos suínos, tá? E nós temos também, quando vocês virem lá, glúten 60, glúten de milho 60, também é uma fonte proteica muito boa. Para vocês terem ideia, apesar dela ser de origem vegetal, ela tem uma digestibilidade ainda até maior do que a farinha de vísceras. Então, quando vocês virem isso no rótulo, podem ter certeza que é utilizado até para gatos, tá? E é uma fonte de proteína muito boa também, apesar de ser do milho. E que tem muita gente que tem preconceito com relação a isso, né? Mas é diferente usar um milho, usar um farelo de milho e usar um farelo de glúten de milho 60, tá? Esse sim tem uma alta quantidade de 60 justamente porque ele tem 60% de proteína e também ele é altamente digestível, tá? Inclusive para gatos, como eu falei. E aqui, gente, comumente vocês vão ver mais nos alimentos combate standard quais fontes de proteína? Muito a farinha de penas e muito a farinha de carne. Por que que a farinha de carne não é utilizada em outras categorias, premium e prêmio especial e super premium? Porque ela tem uma alta quantidade de matéria mineral. E elas que tem nos rótulos, nos níveis de garantia. E a gente não quer muito nível de matéria mineral, porque isso faz baixar a digestibilidade dos alimentos. O que que é a digestibilidade? Esse nome grandinho parece complicado, mas ele quer dizer o aproveitamento dos nutrientes. Então, se eu aumento muito tanto a quantidade de fibra quanto a quantidade de matéria mineral, eu diminuo a absorção de outros nutrientes, inclusive da proteína e do extrato etéreo, que é a gordura desses alimentos. E eu não quero isso, eu quero ter o máximo de aproveitamento de todos os nutrientes. Então, eu quero baixa matéria mineral, baixa fibra nos alimentos, tá ok? Então, isso também diferencia esses alimentos, essas categorias, tá joia? Então, sempre no alimento combate standard, vocês vão verificar que tem uma quantidade menor de proteína e de extrato etéreo e maior de matéria mineral e de matéria fibrosa. Já nas categorias superiores, você vai ter uma maior quantidade de proteína e extrato etéreo, que é a gordura, e uma menor quantidade de fibra e matéria mineral, tá? Além disso, a energia também. A energia vai ser menor no alimento standard e combate e maior nos alimentos super premium, prêmio especial e premium. No que influencia isso tudo? Quanto maior a energia de um alimento, menor é o consumo que eu vou ter que ter dessa ração. Quanto a maior digestibilidade desse alimento, menor vai ser o volume de fezes que esse animal vai ter consumindo essa ração. Muito bem, depois daqueles itens que são comuns tanto para cães quanto para gatos, ou seja, mais proteína, mais extrato etéreo, menos fibra e menos matéria mineral, isso vale para cães e para gatos. Agora nós vamos ver especificamente o que é importante também na formulação de cães, diferenciando para os consumidores a qualidade dessas categorias, tá? Então nós temos, além das proteínas nobres, carnes frescas que são ali bem destacadas na categoria super premium. E nas outras categorias, nós utilizamos mais o quê? Subprodutos, tá? Que são as farinhas de vísceras ou de carne, como eu falei com vocês, tá? Que vão ter
diferenciações, como nós já comentamos anteriormente. Além disso, o consumidor valoriza bastante os alimentos que têm ômega 3 e ômega 6. E geralmente nós temos então um acréscimo de. Geralmente, é utilizado um sebo bovino ou uma gordura de aves, tá? Vocês vão ver lá óleo de aves, alguma coisa assim. Isso são utilizadas mais nos alimentos de combate standard, que são as gorduras, as fontes lipídicas, que vocês vão ver destacados como extrato etéreo. Esse extrato etéreo, ele é composto por ácidos graxos, que são as gorduras. As gorduras são uma ligação de vários ácidos graxos. Então, nós temos os ácidos graxos da família dos ômega 6 e nós temos a família do ômega 3. E por que eles são importantes? Os ômega 6 nós temos em várias gorduras. Por exemplo, nessas que eu comentei agora, o sebo e o óleo de aves, nós temos mais ômega 6. Na verdade, nós temos quase nada de ômega 3, tá? Só que em outras categorias, quando a gente vai aumentando a qualidade desses produtos, nós temos também a inclusão de ômega 3. E vocês veem que esse ômega 3 ele pode vir descrito nas fórmulas, na composição dos alimentos, como fontes ou de semente de linhaça ou de óleo de peixe. Aí sim, são alimentos que fornecem já uma maior quantidade de ômega 3. E o equilíbrio entre esses ômega 6 e 3 é que é importante para esses animais. O ômega 6 é importante, sim, mas ele em grandes quantidades ele pode ser pró-inflamatório para os animais. Por isso nós utilizamos o ômega 3, que vai dar uma equilibrada. O ômega 3 tem uma importante função anti-inflamatória. Então, quando nós colocamos um pouco dele junto com o ômega 6, nós temos um grande favorecimento para esses animais, tanto na pelagem, na pele e também no sistema cognitivo, que ajuda principalmente animais idosos e filhotes, tá? Então, o que é esse sistema cognitivo? É a capacidade do sistema nervoso funcionar. Então, eles vão ter, já quando está mais velhinho, a gente não tem já mais uma dificuldade de ter reflexos, de memória. Então, e os filhotes, por que ajuda? Porque eles estão se desenvolvendo, estão desenvolvendo esse sistema nervoso. A capacidade também de ter reflexos e de ter respostas a qualquer situação. Então, é muito importante, né, principalmente nessas fases, ter esse reforço, tá? E então, esses dois pontos são importantes. E o EPA e o DHA são dois ácidos graxos que estão presentes no ômega 3, tá? Então, estão relacionados com ele. Importante também a quantidade de condroitina e glucosamina que estão presentes a partir da categoria prêmio especial e na super prêmio, e que vai ajudar na saúde das articulações. Também um outro ponto que os consumidores têm verificado mais é a presença de transgênicos, e muitos desses alimentos têm, a partir dos alimentos que contém milho e soja, tá? Então, a maioria dos alimentos nós temos na formulação, sim, milho e soja, e vai estar descrito ali, inclusive na composição básica, vai estar descrito, vocês vão ver um asterisco, ou um número, alguma coisa que vai descrever quais são as plantas que deram origem aos genes que foram modificados, tá? Então, o que acontece com esses alimentos que que são transgênicos? Eles tiveram uma alteração genética nessas plantas para que elas tivessem uma maior produção, né, nas safras, e também para que elas estivessem protegidas, tivessem maior resistência às pragas, tá ok? Então, é por isso que elas tiveram a transgenia, a modificação, para que elas ficassem mais resistentes e tivessem um melhor cultivo, já que nós temos altas produções desses dois alimentos, tanto o milho quanto a soja, tá? E a presença de corante é que
hoje tem sido bastante rejeitada pelos consumidores, porque na verdade os corantes eles não ajudam nutricionalmente os animais, eles servem apenas como um aditivo sensorial para dar uma corzinha ali para se tornar um atrativo, mas cães e gatos praticamente não enxergam cores. Vocês sabiam disso? Pois é. Então não é necessário que a gente coloque ali porque eles enxergam basicamente as cores azul e amarelo. Então, que dirá um vermelho, por exemplo, eles enxergariam mais cinza, tá? Então, outras cores que não são essas duas que eu estou falando, eles enxergariam, principalmente os gatos, eles enxergam tudo mais opaco, né? Não enxergam esse colorido que nós enxergamos e que as aves enxergam também. Então, cada vez mais, os consumidores têm buscado ou produtos com corante caramelo natural ou então sem corantes, tá? Que nós chamamos de naturais quando não tem corantes, ok? Aqui nos gatos, a mesma coisa, segue o mesmo raciocínio que eu já descrevi para vocês, nos alimentos para cães. Então, já falamos sobre as proteínas nobres, que nós vamos ter principalmente nas categorias prêmio especial e super prêmio. O ômega 3, que vai ser bastante requerido, vai ter na maioria das categorias já, porque é requerido mais para os gatos, que tem assim o ômega 3 na formulação, para cães filhotes e idosos e para gatos em todas as fases, tá? E aqui também vocês vão ver que eles vão adicionar a taurina, que é um aminoácido essencial para gatos. O que quer dizer isso? Quer dizer que cães não precisam? Não necessariamente. Quer dizer que a gente não precisa adicionar a taurina para cães necessariamente, porque eles fabricam, o próprio organismo deles sintetiza de forma natural para que eles possam utilizar. Só que os gatos não. Então, quando a gente fala que algo é essencial, como os ácidos graxos essenciais, por exemplo, esse ômega 3, e aqui também a taurina, que é um aminoácido essencial, quer dizer que nós temos que adicionar na dieta. E aqui no caso, a taurina é um aminoácido essencial que deve ser adicionada na dieta dos gatos. Então, para vocês entenderem, quando nós temos uma proteína, ela é composta por uma série de aminoácidos juntinhos. Então, quando a gente quebra essa proteína, nós temos vários aminoácidos. E os ácidos graxos, quando quebra o quê? Se forma quando quebramos as gorduras, tá? E assim vocês entendem que uma gordura, ela é uma série de moléculas de ácidos graxos essenciais juntinhas. Já as proteínas são várias moléculas de aminoácidos juntinhos também. Quando a gente quebra cada um deles, eles se desfazem novamente em moléculas de cada uma desses nutrientes que nós temos e que são necessários acrescentar à dieta desses animais. Aqui, novamente, nós temos a presença também de transgênicos, vocês vão ver indicado com aquele T amarelo na frente. Essa informação é obrigatória que se coloque para o consumidor saber que tipo de alimento que ele está comprando e que contém transgênico, tá? E os corantes também que a gente vê em baixa quantidade nos alimentos para gatos. Agora eu vou falar para vocês dos principais fabricantes de ração. Então, dentro da marca Premier Pet, nós temos algumas categorias, né? Como nós falamos, que nós chamamos isso de uma classificação mercadológica. Ou seja, essa classificação não foi normatizada pelo Ministério da Agricultura. Ela foi criada e ela é regulada pelo próprio mercado. Então, se o fabricante quer se autodenominar super prêmio ou prêmio especial, é ele mesmo que está determinando isso e não o Ministério da Agricultura, ok? Então, vocês podem ver variações, falar por que nem todos os níveis ou ingredientes da mesma categoria são utilizados por todas as fábricas? Exatamente por causa disso, tá? Então, essa nós chamamos de classificação mercadológica. E como que esse mercado, então, se classifica? Se autoclassifica como super prêmio, prêmio especial, prêmio, standard e combate, né? Como nós falamos anteriormente. Dentro da fábrica aqui da Premier, ela tem linhas
que estão classificadas dentro dessas categorias. A Premier é a Super Premium, a Golden é a categoria Prêmio Especial, que é um pouco abaixo, e a Vita Natural também é Prêmio Especial. A BRF, também chamada de BRF Global ou BRF Pet, comprou a Ercosul e elas são donas das marcas Guabi Natural, que é super premium, Biofresh, que está escrito errado aí, mas é com um F, super premium, a Gran Plus, que é prêmio especial, e a Faro, que é premium. A fabricante Admax tem as marcas Fórmula Natural, como na categoria Super Premium, a Origens na Premium Especial, a Magnus na Premium e a Gatan na Premium também. A empresa Mars, que é bastante conhecida aí, principalmente pela marca Pedigree e Whiskas que estão na categoria Premium, mas elas também têm a marca Royal Canin, que é super premium. E finalmente nós temos a empresa fabricante Total Alimentos, que tem as marcas Equilibrium e Naturalis, que são super premium, e a Max, que é prêmio especial, e a Nero, que é premium.